e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, 9. Santos do Eterno. A mensagem que quero compartilhar com os amados tem por título Deuses Tecnológicos do Passado. Não é da espécie humana construir em formas piramidais. No entanto, em um passado remoto, todas as construções eram de formas megalíticas e piramidais. E isso desafia os arquitetos nos tempos atuais. Desafia a engenharia moderna a qual temos hoje. Por mais que a ciência evoluiu, por mais que tenhamos guindastes superpoderosos, são, no entanto, incapazes de levantar tamanhas rochas, ou rochas de tamanhos elevados, como foram movimentadas em um passado remoto, num período considerado pela história a pré-história. E muitos questionam e perguntam como foram realizadas tais construções e quem as realizou. Na mensagem chamada O Ostentador do Orgulho, revelei que as pirâmides não são edificações humanas, mas angélicas. E eis aqui algumas evidências. A pirâmide de Chichén Itzá possui 91 degraus em cada um de seus 4 lados. E o número 91 em guimatria hebraica, ou seja, que é o cálculo do valor numérico de cada letra de uma palavra. E a razão do termo malá, que traduz-se para anjo, mas cujo real significado é aquele que foi enviado para cumprir uma ordem divina. E na Bíblia nós temos um telemim, ou seja, um salmo de número 91. Também é conhecido como Salmo dos Anjos. E o valor 91 é também o mesmo da palavra amém. E talvez você tenha ouvido a expressão que os anjos digam amém. Pois bem, a pirâmide de Chichén Itzá, para evidenciar esta revelação, quando postei a mensagem O Ostentador do Orgulho, nessa mensagem existe um código que descobri no livro do profeta Isaías, no original, onde o termo pirâmide está codificada a cada 91 letras por linha, ou seja, 91, 91, 91, 91 e 91. Explicando melhor, torna-se uma letra, conta-se outra 90 e a próxima a 91. Junta-se a razão, então, a cada 91 letra, nós temos uma palavra pirâmide. E cruzando a palavra-chave pirâmide, está a frase Hu Elohim Yetzá, cuja tradução é eles, os anjos as construíram. Ou seja, Hu Ha Elohim, os anjos a edificaram. E o código da pirâmide? O total de degraus é de 364.
estudando a guimatria deste número, encontramos alguns mistérios interessantíssimos. E o primeiro deles é a frase Maya Shudê, que significa campo Maia. E mudando o sentido da frase para Shudê Maia, podemos tê-la como Shadê Mi-Ha, cujo significado é campo do eterno, ou, em outras palavras, um terreno celestial, um campo angélico, um terreno celestial, um campo angélico. Malachei Binei Orion, ou seja, Malachei Binei Orion é encontrado também nessa frase, que quer dizer anjos de Orion. E sendo Orion escrito com defeito, faltando a letra Vav-Ri, ou Vav-Rei, que é luz, e pode denotar anjos sem luz, ou anjos que caíram, de acordo com Sefer Kanosh, ou seja, o livro de Enoque. Os anjos que desceram à terra vieram da constelação de Orion. E Pakal Votan. Um dos líderes maia foi o rei Pakal Votan. Ele nasceu com 6 dedos nas mãos e 6 dedos nos pés. Essa diferença genética é chamada de polidactismo e é uma característica, de acordo com Zohar, daqueles seres que são filhos de anjo com mulheres humanas, ou seja, híbridos. Pakal Votan era um Néfilim, ou se você preferir, cabe a ele também a palavra Anunnaki. Pakal Votan, um polidático, uma cidade. Foi encontrada em uma cidade uma pequena estatueta. Era a de um ser equipado, ao que parece com traje espacial contendo 6 asas. E quais os seres que identificamos com 6 asas? É encontrado nas Sagradas Escrituras os mistérios dos anjos de 6 asas, ou seja, os serafins. Esta é mais uma evidência de que as pirâmides em todos os lugares do mundo são edificações angelicais. E a estatueta do antigo astronauta. Outra evidência está no número de painéis nas laterais da pirâmide de Gizem Itza, ou seja, 52. E em guimatria hebraica, 52 é o valor do nome do mestre do universo, escrito de uma certa forma, o tetragramaton. Junto, os termos Malá e o tetragramaton formam a frase Malak Adonai, ou seja, que tem por significado enviado do Eterno. E a pergunta que fica, a pergunta que nos cabe fazer aqui então é: por que os anjos construíram pirâmides, não apenas na Terra, mas em todos os chamados planetas do Sistema Solar? Esta é uma resposta que, por enquanto, deixarei que vocês a encontrem. A pirâmide de Marte, que se encontra sobre a face, foi edificada também pelos anjos. A pergunta é:
O que há sob ela? Ao buscar resposta para essa questão, encontramos outro código que trouxe uma surpreendente revelação. Como podemos verificar acima, pirâmide surge no centro do texto hebraico na posição vertical que é cruzada pela frase sob a face de Marte, ou seja, Marte vermelho, significa Adamar. Marte, Ma'adim, surge duas vezes no texto e é conectado a ele esta codificação dos 32. A pirâmide de Marte é uma biblioteca mística, mas é também um obelisco deixado por Adão e seus filhos como testemunho para gerações futuras. Construída por anjos sob ordens de Enoque. Todas as pirâmides são antediluvianas ou pré-diluvianas e foram edificadas por anjos sob as ordens e conselho de Xanoque, ou seja, Enoque, em todo o mundo no período de 243 anos em que todos os reis da terra aprenderam com ele a sabedoria, ou seja, aprenderam com Enoque a sabedoria. A evidência disso pode ser encontrada na gematria de 243, que é o mesmo valor numérico da frase Kol-Ha-Magon, cujo significado é em todos os lugares. E outro segredo do valor 243 é o título Baal HaSulam, ou Baal HaSulam, que é mestre da escada. E todas as pirâmides são escadas, assim como a pirâmide de Saqqara e a de Chichen Itza, que possui 91 degraus em cada um dos seus lados. Agora, relacionamento com Órion. Órion e as pirâmides. A maioria das pirâmides edificadas aqui na Terra espelha a constelação de Órion, especialmente o cinturão de Órion, que é formada pelas estrelas Almitac, ou seja, HIP 26727A. Al-Nilan, HIP 26311, e Mintaka, HIP 25930. Porque os Néfilins, ou anjos caídos, edificaram pirâmides aqui na terra, espelhando a constelação de Órion. Em hebraico, Néfili tem raiz no termo nafal, que significa cair, descer. Em aramaico é nefila, que designa a constelação de Órion, que entre os hebreus era o anjo Semijasa, ou Semiasa, conforme relatado no livro de Enoque. Esta é a razão porque eles edificaram na terra pirâmides, espelhando a constelação de Órion, ou seja, de onde vieram. Eles estavam retratando, espelhando a sua casa. Particularmente, penso que eles desceram de várias constelações, e não apenas de Órion. Tikal e as Pleiades. Tikal era a maior das cidades maias, situada em Petém, região da atual Guatemala. O nome Tikal quer dizer lugar de vozes,
ou lugar de línguas, na língua maia. O sítio apresenta centenas de construções antigas, significativa, das quais apenas uma fração foi cientificamente escavada em décadas de trabalhos de arqueologia. E os edifícios sobreviventes, mais proeminente, inclui-se 6 grandes pirâmides de plataformas, ou estágio que apoia templos nos seus topos. E elas foram numeradas geograficamente pelos primeiros exploradores e foram construídas no período mais recente, entre o século VII e o início do século VI. A área de Tikal está diretamente em alinhamento astronômico com as estrelas da constelação das Pleiades. Isso tudo evidencia que as pirâmides construídas no mundo inteiro e também nos planetas do sistema solar ou nas estrelas errantes, melhor dizendo, não foram edificadas por seres humanos, mas por anjos. E há uma outra evidência disso na Torá, no Zohar. Somos informados que, quando Moisés edificou e ergueu o tabernáculo no deserto, o Eterno ordenou aos anjos que edificassem um tabernáculo acima também. Isso tudo indica e deixa claro que a engenharia das pirâmides é celeste e não humana. O platô de Tikal, Teotihuacan e Orion. Teotihuacan é um sítio arqueológico localizado a 40 quilômetros da cidade do México, no México, declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1987. Teotihuacan foi a maior cidade conhecida da época pré-colombiana na América. E o nome Teotihuacan é também usado para referir-se à civilização desta cidade dominante, a qual estendeu a sua influência sobre grande parte da Mesoamérica, ou seja, da Mesoamérica. O nome significa onde se encontram os deuses, ou onde se encontram os Elohim, onde se encontram os Néfilim. Vista de cima, a cidade com sua avenida, Avenida Celestial, e as pirâmides do Sol e da Lua espelham Órion acima, e também o mapa do Sistema Solar. Os Anunnakis e Órion. O conhecimento sobre os Anunnakis veio do sítio arqueológico da antiga cidade de Nínive, onde tábuas de argilas foram encontradas gravadas com estranha língua, ou seja, o cuneiforme. Línguas chamadas de cuneiformes. Anunnaki significa aqueles que desceram do céu. E Anu é Órion. Podemos afirmar que desceram dos céus. Então, se os Anunnakis são, na verdade, os Elohim, Néfilim, que desceram de Órion, mas haveria alguma outra evidência? Não só haveria como há a cidade de Nimrod, o grande com arco e flecha. Interessantíssimo. Nimrod ou Nimrod, o grande com arco e flecha. Nínive é a cidade da Bíblia e foi construída por Nimrod, o bisneto de Noé. A Torá diz que ele era um excelente caçador
Estranhamente, é do que a constelação de Órion também é chamada de caçador. Isso é muito interessante. Haveria algum cruzamento criptográfico ou alguma relação entre Nínive e Anunnaki? Pesquisando, encontrei um código muito interessante nos Provérbios de Salomão, onde Anunnaki está codificado. E a surpresa estava no que surgiu no mesmo texto. E quando se faz uma matriz do centro marcado em azul, com a posição vertical, nós podemos encontrar Anunnaki. E conectando a ela acima, temos Nínive. Ao lado de Anunnaki, temos o nome bíblico da constelação de Órion, Cássio, que surgiu com duas letras hebraicas à sua frente, que são as iniciais e final da palavra Korá, estrelas. Agora temos uma evidência bíblica de que os Anunnakis desceram mesmo de Órion. E outra evidência também fornecida pelo Torá está na construção do Templo de Salomão. E é notório e conhecido. E sabemos também que tanto no corte de pedras megalíticas, nos seus transportes e edificação, não foi usado por pessoas, ou seja, Salomão não usou pessoas, mas usou anjos e demônios na construção do templo. Anjos e demônios na construção do templo. Arquitetos celestiais no Antigo Egito. Os poderosos e inteligentíssimos Shem-Hor, ou seja, arquitetos celestiais da grande esfinge, mencionada no papiro de Turim, e de outros textos históricos. Os companheiros de Horus, ou Shemes, são dos enigmas mais inquietantes da pré-história egípcia. E alusões a esses personagens misteriosos são vagos e imprecisos. Todavia, sua intervenção em tempos muito anteriores à primeira dinastia poderia ser realizada no principal projeto da Grande Esfinge e de outros monumentos. E fica a pergunta, mas quem eram os Shem-Hor? Para os egiptólogos, entidades lendárias e, portanto, nenhuma base na realidade. No entanto, outros pesquisadores acreditam que são seres celestiais, que eles têm desenvolvido um papel muito importante entre Deus e homens. E o famoso arqueólogo francês Gaston Maspero, uma das figuras mais influentes no campo da egiptologia. A disciplina foi um pioneiro e pediu no Revue d'Histoire des Religions, para a qual, sem dúvida, é o enigma central da civilização, onde fez os antigos egípcios. E qual a verdadeira origem de sua religião e de seus textos? Maspero, combinando perfeitamente o estudioso perfil com arqueólogos e caminhando entre escavações, concluiu que as pessoas que desenvolveram esses corpos sofisticados de crença e foi estabelecido no Egito muito antes da primeira dinastia,
E se queremos para entender a sua religião e seus textos, devemos nos colocar na mente daqueles que instituiu mais de 7.000 anos atrás. E à medida que advertiu, pelas palavras desse arqueólogo francês, a ideia de que o Antigo Egito foi fundada pela civilização remota não é de toda nova, ou seja, no entanto, Maspero e as suas ideias sobre a fundação da civilização egípcia não são apreciados pela egiptologia oficial. Antes dos faraós, pai de nome Povos do Mar, e principal defensor da obra de Sir Flandres Petrier, Gaston Maspero tinha, ou seja, visitou o Egito em 1880 e parte da missão francesa. E como poderia ser de outra forma, ou não poderia ser de outra forma, estava em êxtase ao ver de perto as pirâmides de Gizar. Mas, acima de tudo, olhando para a grande esfinge com o monumento que o confundiu, ou seja, era um monumento que o confundia. O que fazia aqui com as pirâmides? Esse estranho gigante. Maspero tinha que saber. E olhando para a esfinge no contexto da esplanada de Gizé, daí em diante, o corpo dedicado e aquele dedicado arqueólogo descreve a grande esfinge Harmaquis. Fica de guarda no extremo norte, desde o tempo dos seguidores de Horus, uma raça de semideuses, seres divinos e pré-dinásticos, que, de acordo com as crenças dos antigos egípcios, que tinham governado estas regiões milhares de anos antes dos faraós históricos, ou seja, o início da civilização egípcia e caldeia. E Gaston Maspero, sem preconceito, aludiu ao papel desempenhado pelos seguidores de Horus ou Hormes. Pode ser chocante do ponto de vista da arqueologia atual, espartilhada por academicismo e posições muitas vezes dogmáticas. No entanto, Maspero não simplesmente refletem o que as crenças dos antigos egípcios foram em relação a seus ancestrais, recordando a importância que o conceito dos seguidores de Horus ou parceiro. Mas quem de fato eram essas pessoas? É verdade que governaram o Egito pré-dinástico. O mais conhecido de referência sobre os Shemhor é encontrado no Royal Canon de Turim, ou seja, na Itália, um papiro fragmentado que diz com efeito eles teriam governado o Egito por 6.000 anos, em um período intermediário entre o reino dos deuses e as primeiras dinastias de Faraó. E, no entanto, o quão confiável é este documento? Mantido no Museu Egípcio, na capital Lombarde, também conhecido como Real Papiro de Turim. Ele contém basicamente uma lista dos governantes do Egito Antigo, ou Menes, ou Narmer, a dinastia 17, ou seja, inquietos.
embora o início e o fim da lista foram perdidos, de modo que não sabemos nem a introdução a ela ou os detalhes dos governantes que seguiram desta dinastia 17ª. A relação inclui, em parte de trás do papiro, para o governante do Egito, antes de Narmer, reis que, novamente, eram de natureza divina. Como devemos interpretar este último? Turim, um papiro real. Ao contrário do que aconteceu com outros papiros, cujo conteúdo parece que se referem a acontecimentos mágicos, lendários ou especulativa, ou que é o que se poderia interpretar. Observado pragmaticamente, poucos duvidam a historicidade do cânon real. Isso se refere a nomes, detalhes precisos, dados que têm sido capazes de contrastar os egiptólogos que tiveram acesso a ele, de Jean-François Champollion para Richard Parkson, Brigitte Leart, através de Giulio Farina e Alan Gardner, para citar apenas alguns poucos entre aqueles que têm investigado. Assim, a opinião geral é de que o autor, escriba do texto, provavelmente para as ordens de Ramsés II, compilava várias listas depositadas nos principais templos do Egito, transcrevendo apenas a relação dos governantes mencionados no documento. É surpreendentemente elegante em detalhes, a tal ponto que os períodos de reinado são registrados por anos, meses e até dias, o que dá uma ideia do rigor dos seus autores. É, portanto, um relatório burocrático, cujo conteúdo nada tem a ver com a formulação esotérica ou receitas mágicas. Ou seja, quando a versão real não funciona. No entanto, a arqueologia oficial parece minar o segmento histórico deste manuscrito, tendendo a ignorar o seu conteúdo. A razão para essa negligência provavelmente tem a ver com a mascaração. É desconfortável a informação contida no Real Papiro de Turim, que registra personagens de outra natureza, poucos carnais, ou nenhuma matéria, como conhecemos, seres tais como meio humano e metade divina, Shem Hor. Que a arqueologia oficial contornou o papiro de Turim não é surpreendente. No geral, os egiptólogos têm consistentemente rejeitado os textos que ferem as suas teses. Qualquer evidência que contradiz sua versão da história egípcia acabou-se a ser desacreditada e não acaba acontecendo com papiros ou gravado. Quando o investigador questionou a versão oficial, é imediatamente excluído, ou seja, ele é excluído do meio acadêmico, tanto quanto as suas propostas têm o apoio de documentos confiáveis ou estudos científicos rigorosos. Assim, ele acontece que os nomes de Robert Shaw, John Anthony West e Robert Bauval e Graham Hancock e muitos outros são frequentemente acompanhados de nota como arqueologia alternativa ou pseudociência, etc. A arqueologia ortodoxa,
Irrita-se a esses abertos pesquisadores que não concordam com os dogmas que vendem Mark Lehner e companhia. Ou seja, eles se tornam inimigos do sistema. E para Lehner é particularmente sangrenta, como ele próprio, como um jovem seguidor de Edgar Cayce. Não parecia fazê-lo avesso à ideia de que a civilização egípcia estava relacionada com Atlantis em si mesma. Ou seja, isto é, com maior respeito em relação ao trabalho. Isso, sem dúvida, em egiptólogo eminente. E se permitirmos isto, há um grande problema com Lehner e outros arqueólogos que investigam ou estão investigando o Antigo Egito. E não é uma questão menor, que tem a ver com o conceito fundador da egiptologia, ou seja, em termos gerais, egiptologia é uma disciplina moderna que integra outras ciências antigas, como arqueologia, papirologia, epigrafia, etc. E, no entanto, até recentemente a generalização dos egiptólogos em rejeitar a concepção e localização das pirâmides e templos ao longo do Nilo tinha a ver com a posição dos corpos celestes no momento em que foram erguidas. Na verdade, ainda encontramos egiptólogos refutando essa visão mística e os astrônomos dos monumentos egípcios. Basta perguntar a Robert Boval, Namer e Palette. Mas esse erro focal de egiptologia nasceu, em nossa opinião, muito mais cedo. Agora, como pode uma disciplina baseada no método científico para elucidar o mistério de uma cultura tão profundamente esotérica como a do Antigo Egito? Como pode um egiptólogo enfrentar os enigmas que divinos seres, metade humano, construiu a grande esfinge? Relativamente à primeira, é clara que o esoterismo, além da análise materialista científico, é que diz respeito a este último levantar entidades não humanas que governaram na prática os seres humanos. Não faria sentido do ponto de vista científico. No entanto, sem os grilhões do dogma, fazer um esforço para localizar na história do Egito para os companheiros de Horus. Já mencionei que o papiro de Turim coloca os Shemihor imediatamente antes da primeira dinastia faraônica, incluindo por Menes ou Narmer. Bem, egiptologia aceite que a criptologia estabelecida pelo papiro é correto, mas apenas Narmer por diante. E isso, no entanto, não era história, mas mitologia. Assim, a canon real é história apenas na medida em que se adapte aos egiptólogos. O resto, que não pode se confirmar ou aceitar de sua lógica, é lendário. Mas, e se não fosse assim? E se tudo que contradizem-se nesse papiro era verdade? Caverna para a grande esfinge. Pois bem, neste caso, teríamos cerca de 12 mil anos atrás, o Egito foi governado por algumas entidades híbridas, com conhecimentos avançados, tanto como ter conhecimento a grande esfinge de Gizé e percebeu o que sabe,
como muitas outras proezas arquitetônicas ou tecnológicas. E, paradoxalmente, o surgimento dos Hor Shemes teria ocorrido no alvorecer da civilização no Vale Nilo. E se ignorarmos a história aceita da evolução humana, então, há 12 mil anos atrás, juntamente quando a última idade do gelo diminuiu, a temperatura aumentou gradualmente no norte da África, incluindo o Nilo Delta, uma região que começou a receber fortes chuvas e que mais tarde deu lugar à formação da pastagem com cereais, que atraiu variedades selvagens de animais. E esse, por sua vez, os grupos humanos de caçadores e coletores. Naturalmente, esse processo complicado não ocorreu na noite, mas durou milênios, que estabelece o Neolítico egípcio como atrasado. Como há 6 mil anos. Obviamente, esse último cronologista dos acontecimentos. Não trabalho. Com o namoro da grande esfinge, Bauval, proposto por Harold. Muito menos surgiu os geólogos ucranianos Manichev, Vyacheslav e Alexandre, como também Parcomenco, de acordo que o monumento estava em Gizar há 800 mil anos atrás. De acordo com Herodoto, os sacerdotes de Tebas naturalmente assumiram que houve várias dinastias de governos deuses no Antigo Egito. Por outro lado, se aceitarmos as divisões históricas para o Egito Antigo e colocarmos os habitantes dessa região na Idade da Pedra, ou seja, 4 milênios AC, como é possível que homens e mulheres recém-saídos das cavernas foram capazes de construir qualquer coisa remotamente parecida com a grande esfinge de Gizé? Algo nos diz que a cronologia da história humana está errada. Isso ou antes de nós havia uma outra ordem, ou seja, um mundo de seres interdimensional, uma espécie de civilização mãe altamente evoluída, a partir de um ponto de vista tecnológico e provavelmente espiritual. E no primeiro caso, Herodoto, que viveu no século V a.C., muitas vezes considerado o pai da história, recolhida pela boca dos sacerdotes de Tebas, uma história do Egito muito diferente da que conhecemos hoje. Assim, o historiador grego, se referindo a um período em que os sacerdotes de Tebas mostrou-lhe 345 estátuas, que pareciam ter por finalidade exclusiva servir para representar deuses imponentes, anjos caídos, senhores do mundo antigo. E, no entanto, para a surpresa do historiador, o religioso notou que estes não eram deuses, mas cada um colosso simbolizava cada uma das gerações de sacerdotes antes deles, para completar 11.340 anos os governos dos homens. E enfatizou os últimos, os governantes dos homens, para que em seguida informar que antes que esses homens, os deuses eram quem governavam no Egito, habitando e falando entre os mortais, e sempre tendo cada um império soberano.
Portanto, conclui-se que os sacerdotes de Teba claramente tinha distinguido dois intervalos dos reis do Egito: o humano, que governou o país por 11.340 anos, e os deuses, Ra-Satã e os seus anjos. Não só fisicamente governou o Egito por um período igual ou maior, mas eles estavam misturando-se com aparente facilidade entre os habitantes do país do Nilo, promovendo o hibridismo. Enquanto isso, Maneto, no século III a.C., sacerdote historiador egípcio que viveu durante o reinado de Ptolomeu I e Ptolomeu II, também se refere a esses deuses e semideuses governantes na sua obra A Egiptiaca, ou seja, uma espécie de linha do tempo que se desenhou-se a partir de listas reais que forneceram aos sacerdotes de outros tempos. Projeto estelar. Nele, Maneto estabeleceu 4 dinastias entre Memes, 2 deuses, um dos semideuses e um quarto de transição, atribuindo a origem da civilização egípcia ao governo dos 7 principais divindades: Ptah, Ra, Shu, Geb, Osíris, Sete e Horus, que permaneceu no poder há 12.300 anos. Em seguida, uma segunda dinastia governou, liderada pelo primeiro, Tote, e integrado 12 faraós divinos, no período de 1.570 anos de governo, após o qual subiu ao poder 30 semideuses híbridos, normalmente identificados com Or e simbolizado por Xemes, de falcões, que governou o país por 6.000 anos. Depois destes, ainda de acordo com Maneto, houve um período de caos, até que finalmente Menes canalizou a situação e conseguiu a unificação do Egito. E, obviamente, a egiptologia ortodoxa inclui essa cronologia na categoria de mitos, não nos eventos históricos verificáveis. E, no final, as fontes que nos fornecem informações sobre Xemes-Hor são certamente escassas. Claro que também pode extrair informações sobre os companheiros de Horus e acima dos deuses que governaram o Egito. Obras legadas por esses personagens misteriosos, edifícios que em todos os casos foram construídos seguindo um plano estelar. Como tem sido a astronomia avançada atestada por estudos desses monumentos. E, para resumir, confirmando o namoro extrema da grande esfinge, ou pelo menos a proposta de Baval. Os arquitetos dessas maravilhas impressionantes definitivamente têm mais de celestial que humano. Na verdade, eles foram os deuses tecnológicos do passado e construíram dessa forma piramidal pelos 4 cantos do mundo, estabelecendo-se um reino gigantesco que ocupou toda a face da terra. Este foi o reino dos caídos no período pré-diluviano. Fim daqui essa mensagem. Paz e graça seja convosco. Boa tarde.